E aí, meu povo, tudo tranquilo? Beleza? Então, como prometido aí na aula de geografia passada, hoje então vamos falar sobre o terrível Triângulo das Bermudas. Ah, tem que falar o nome assim, que é para dar uma ênfase, né? Então é o seguinte, gente, como vocês estão vendo aí na imagem inicial aí, o nosso Triângulo das Bermudas fica situado aí entre as Bermudas, obviamente, Bermudas aqui, Bermudas, né? Que é uma ilha no Oceano Atlântico. Nós vamos dar uma olhada aí na ilha, não se apavorem, né? Entre a Flórida e Puerto Rico, né? Porto Rico, tá? Então esse aí é o nosso triângulo, essa área aí que tem alguns milhões de quilômetros quadrados, né? Como assim? É um triângulo e tem quilômetros quadrados? Não, dá para calcular a área do triângulo, né, gente? Então, vamos se ligar aí, né? Bom, então nós temos algumas imagens aí, alguns navios que desapareceram, famosos, alguma uma esquadrilha de aviões aí, famosa também, vamos descobrir quem é que descobriu. É uma área onde os altímetros, onde as bússolas não funcionam. Alguns dizem que tem alguns extraterrestres que consomem com os aviões e os navios lá. Enfim, existem inúmeras teorias, nós vamos dar uma olhada nelas aí, né? Mas não, vamos lembrar que nós vamos analisar a nossa aula hoje com um sentido geográfico e científico, ok? Tudo tranquilo? Então, vamos lá, então vocês estão vendo que tem uma imagem aqui, né? Ô meu, que troço estranho isso aqui, cara, o oceano sem água, a terra sem água. Bah, vamos dar uma olhada nisso, isso pode ser alguma coisa importante depois, né? Então, assim que o meu computador deixar, a gente vai para a próxima imagem. Aí, então tá, gente, aí ó, a ilha das Bermudas, ok? A ilha chama-se Bermudas, na verdade se chama em inglês Bermuda, né? Nós é que chamamos Bermudas, mas por causa do seu descobridor, um navegador que tinha por sobrenome Bermudes, ok? É uma ilha de colonização inglesa, vocês podem ver lá em cima São Jorge, né? St. George. Então, essa aí é a nossa ilha. Claro que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte que está para fora do oceano. E nós temos, numa imagem de satélite, o resto da ilha que está abaixo do oceano. E vocês sabem que toda a ilha, na verdade, ela é a pontinha de uma montanha, digamos assim, que está para fora do mar, né? Nós vamos analisar essa situação também. Então aí, gente, a Ilha das Bermudas, como eu já disse, em inglês chamada Bermuda, são ou é um território britânico ultramarino, membro da Comunidade do Caribe, por isso que o mar é tão bonitinho lá, né? Localizada no Oceano Atlântico, constituída por uma ilha principal e um conjunto de pequenas ilhinhas ali, né? Ilhazinhas, separadas por estreitos canais, hoje ligadas por pontes rodoviárias. Pessoal, o turismo lá é muito grande, né? Não é que o troço, ai, porque desaparece aviões, porque desaparece coisa que ninguém vai lá. Não. O pessoal vai lá e o turismo lá é muito grande. O território mais próximo, no caso aí, entrando já no nosso triângulo, é a costa leste dos Estados Unidos da América, e por esse motivo, e também porque as ilhas fazem parte da placa norte-americana, olha aí, já começamos a falar em geografia, não esqueçam da placa. A placa norte-americana inclui-se as Bermudas, na América do Norte. Trata-se de uma das ilhas que se situa sobre a cordilheira submarina dorsal mesoatlântica. Bah, agora o professor falou um inglês agora. Não, inglês não, árabe, né? Então não esqueçam deste nome também. Cordilheira
submarina, dorsal, mesoatlântica. Isso é muito importante para o nosso entendimento de hoje, tá? Uma das maiores inovações da moda foi criada nas bermudas. Aí se trata do calção tipo bermuda. Tenho certeza que alguém aí está usando uma bermuda hoje, né? Na, na época da criação da roupa, havia uma lei que proibia as mulheres de mostrar as pernas. Que coisa, que coisa, que coisa. Então elas usavam shorts grandes abaixo do joelho, que foram batizados com o nome da ilha e hoje são usados por homens e mulheres do mundo inteiro. Mas a aula sobre o Triângulo das Bermudas também é cultura, né? Então aí temos algumas imagens dessa ilha horrível aí, né? Olha só, olha só. Existem muitos lagos azuis, tá? Cavernas com buracos azuis, guardem esse nome também, buracos azuis, né? Então o pessoal montou, pode ver essa aí, o pessoal montou uma estrutura para a caverna ser visitada, né? Alguns dos habitantes do local aí, à esquerda, à direita, olha só, um forte que foi montado lá pelos ingleses, a cidade atual, né? Tudo isso aí dentro da nossa ilha, ou seja, ela não é uma ilha desabitada. Olha só, que mar horrível, né? Quase que nem o mar aqui de das praias aqui do Rio Grande do Sul, né? De cidreira, quase que nem o mar de cidreira aqui no Rio Grande do Sul. Olha aí que show. Ah, te liga no mar. Mais uma visão panorâmica da ilha, né? Claro, tá faltando alguns pedaços ali. A igreja, enfim. Então aí, o nosso triângulo famoso, que eu já falei lá no início, né? Não vou explicar novamente, porque temos aí. Então, o Triângulo das Bermudas, ou também chamado de Polígono das Bermudas, ou ainda um nome mais medonho que colocaram nele, né? O Triângulo do Diabo. Vou até repetir com essa voz assim: o Triângulo do Diabo. Enfim, e então, é uma área que varia aproximadamente aí entre 1,1 milhão de quilômetros quadrados até 3,95 milhões de quilômetros quadrados. Como assim? Varia. Essa variação ocorre em virtude de fatos físicos, químicos, climáticos, geográficos, geofísicos da região que influem decisivamente no cálculo da sua área situada no Oceano Atlântico, entre as ilhas, né? Porto Rico e a Flórida, como eu já falei. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, é por isso que vocês conhecem, por isso que vocês já ouviram falar. Barcos, cargueiros, navios, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas e sobrenaturais, né? Então aí alguns desaparecimentos. Olha, são vários, hein? São vários. Deixa eu só, eu vou passar as imagens e vou retornar a esse aqui. Olha só. Sente. Sente o drama. Sente o drama. Sente o drama. Entendeu? Ó, tem mais aqui também. Então, gente. Claro que eu não vou falar de todos, né? Porque esse vídeo aqui vai ficar enorme. Depois vocês voltam, dão uma pausa, dão uma lidinha, né? Em todos os desaparecimentos. Eu vou citar aqui os principais aqui, né? Vocês viram ali que a situação começa em 1840, né? Mas antes, muito antes, né? Por exemplo, em 1492, Cristóvão Colombo já falava que as bússolas dele ficavam doidonas quando ele passava pelaquela região ali, e se não fosse o seu vasto conhecimento e da sua tripulação, do seu imediato, talvez tivesse acontecido algum desastre com Colombo, né?
outros antes dele também, mas o registro escrito mais antigo que nós temos aí é do Colombo, né? Por volta de 1492, né? Então aí vocês estão vendo alguns desaparecimentos, alguns navios, mas deixa eu pegar o mais conhecido aqui. Deixa eu ver. Ali, 1925, o SS Cotopaxi, embarcação desaparecida próximo a Cuba. Guardem esse nome aí, né? Por que que ele é importante? Ah, em 1918 também, o Cyclops. Observem que em 1918 nós estávamos aí terminando a Primeira Guerra Mundial, né? Embarcação carregada com 19 mil toneladas de aprovisionamentos para a Marinha Norte-Americana, com 309 pessoas a bordo. Desapareceu em 4 de março em mar calmo, sem emitir aviso, mesmo dispondo de rádio, né? O interessante é que a maioria desses desaparecimentos ficavam sem rádio, sem comunicação, né? Sem comunicação com a torre, sem comunicação com o porto, né? E acabavam desaparecendo totalmente e não era encontrado o barco nem a tripulação. Depois aqui, deixa eu ver se está aqui marcado aqui, ali em 1945, né? Esse é o mais famoso de todos, aí se vocês procurarem aí, né, vocês vão ver que esse é o mais famoso de todos. O voo 19, ou a missão 19, ou em inglês ainda, Flight 19, né? Esquadrilha de 5 aviões TBF Avenger, desaparecida em 5 de dezembro. Esse é o mais famoso, nós vamos falar dele em específico depois lá, né? Deixa eu ver qual é um outro bem famoso aqui. Depois eu peço que vocês deem uma... voltem o vídeo, né? Deem uma pausa aqui, deem uma lida aqui. Deixa eu ver um outro aqui bem... Aqui em 67, 1967, o Whitecraft, né, um navio também, né, desaparecido em 24 de dezembro, considerado um dos casos mais extraordinários do Triângulo. Tratava-se de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos. Olha só, isso aí não era ah, mantimentos, não era carga, né? Eram pessoas. Estava amarrado a uma boia em frente ao porto de Miami, Flórida, a cerca de 1.600 metros do solo. Simplesmente desapareceu com sua equipe e um passageiro a bordo. Se ligaram no que eu falei? O navio estava amarrado ao porto, né? Lá perto da Flórida. E desapareceu. Deixou só a cordinha. Vamos adiante. Gente, são inúmeros, é uma imensidão, assim, de desaparecimentos, de mortes, obviamente, né? Outros eventos aqui, que tem uns 3 eventos importantes aqui também. Um Cessna 172 é caçado, estamos falando de aviões aqui, esses 3 eventos aí são, se não me engano, são aviões, né? É caçado por uma nuvem, o que resulta em funcionamento defeituoso de seus instrumentos, com consequente perda da posição, né? O piloto se perdeu, né? E morte do piloto, como informaram os passageiros sobreviventes. Olha aí, ó. Estão ligado? Teve gente que sobreviveu. Então, né, esses caras que sobreviveram contaram aí o que que aconteceu. Uma outra situação, um Beechcraft Bonanza voa para dentro de uma monstruosa nuvem cumulus, é o nome que os meteorologistas dão para essa nuvem, né? Ao largo de Andros. Perde o contato pelo rádio e logo recupera-o. 4 minutos depois, mas descobre que agora está sobre Miami, com 25 galões de gasolina a mais do que deveria ter, quase exatamente a quantidade de gasolina que seria gasta pelo aparelho no trecho percorrido. Ou seja, o cara saiu de Andrews, né, para Miami, uma ilha para Miami, e
praticamente chegou lá em 4 minutos e não gastou gasolina. Então, digamos assim, o cara entrou num túnel do tempo, assim, para o futuro, né? Essa é a ideia, né? Enfim, mais um outro evento ali, um 727 da National Airlines, fica sem radar durante 10 minutos, tempo em que o piloto informa estar voando através de um leve nevoeiro. Na hora de aterrissar, descobre-se que todos os relógios a bordo e o cronômetro do avião perderam exatamente 10 minutos de vida. Né? Desapareceram durante esses 10 minutos, apesar de uma verificação da hora cerca de 30 minutos antes da aterrissagem, ou seja, situações bem estranhas. Vamos falar aqui do mistério do voo 19, né? A patrulha perdida. Esse é o mais famoso. Falar em avião que desapareceu no Triângulo das Bermudas, o pessoal que estuda o caso aí vai falar do voo 19, né? Então, esse voo é uma das ocorrências mais documentadas da história do Triângulo, né? Na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, final da Segunda Guerra, né? Uma esquadrilha de 5 aviões, Grumman TBF Avenger, deixou a base aeronaval de Fort Lauderdale, na Flórida, para uma operação de treinamento. Naquele que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes, o esquadrão iria simular um ataque com torpedos e em seguida retornaria à base. Ou seja, era um esquema básico ali. Saíram da base, iam dar uma volta de avião, largar uns torpedinhos e iam voltar no treinamento. Cada aeronave conduzia 3 homens, um piloto, um radiooperador e um artilheiro, com exceção de uma delas que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, de modo que havia um total de 14 homens na operação. Esses caras aí todos desapareceram. Né? As aeronaves desapareceram, os pilotos desapareceram, as aeronaves nunca mais foram encontradas, né? Muito menos os pilotos. Não se sabe o que aconteceu com eles. O outro, o SS Cotopaxi, que é um navio, tá aí o cidadão, né? Um navio cargueiro. O que aconteceu com ele? Em 29 de novembro de 1925, o navio partiu de Carolina do Sul para Havana, capital de Cuba, sob o comando do capitão W.J. Meyer. Levava uma carga de carvão junto com uma tripulação de 32 pessoas. Em 1º de dezembro, transmitiu um pedido de socorro informando que o que começou a afundar. O navio foi dado oficialmente como desaparecido em 31 de dezembro. Apesar do pedido de socorro indicando um naufrágio, né, o navio foi presumido ter desaparecido no Triângulo das Bermudas. Em 2015, o navio foi alvo de fake news, aí 2015 agora, gente, o navio foi alvo de fake news, né, indicando que ele havia reaparecido no litoral de Cuba 90 anos depois, aí tem a imagem ali embaixo, eu busquei a imagem da época que surgiu essa fake news, né, o caso foi desmentido pela Marinha Cubana, Cuba nem sabia de nada, né, e descobriu-se, afinal de contas, que tratava-se de uma fake news de um jornal chinês, que gosta de fazer essas cositas assim, pregar essas peças aí, espalhar fake news, né? Mas o próprio jornal diz que o que ele espalha são fake news, como alguns que nós temos aqui no Brasil, especializados, né, em brincadeiras, né? Mas aproveitaram isso daqui, alguém aproveitou isso daquilo e já largou para fazer uma fake, né? Então aí, algumas explicações, vamos falar de coisa séria agora, né? Vamos falar de coisa séria. Algumas explicações, então, para os desaparecimentos lá, né? Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais da cidade do continente perdido de Atlântida.
Pega essa, engole essa. Humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias esquisitas, vórtices da quarta dimensão. Essa é show, tem que ler ela, né? Estão entre os favoritos dos escritores de fantasias, né? Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano no fundo do oceano são os favoritos, né? As favoritas dos mais técnicos. Fatores climáticos, como tempestades, furacões e vagalhões. O que que são vagalhões, meu Deus? O que que é um vagalhão? São ondas gigantes, mas pensa em ondas gigantes, né? Não pensa em tsunamis, pensa em ondas enormes, né? No meio do oceano, né? Terremotos, também tsunamis, correntes marítimas e outras causas naturais e humanas são as favoritas entre os investigadores céticos e cientistas da geologia e da geografia. Opa, me colocaram no meio do assunto aí. Então, e casualmente, já vou dizer para vocês que esse último parágrafo aí é o meu, é onde eu me enquadro também, hein, ok? Não sei se vocês percebem, né, a ligação que tem, mas se nós tirarmos toda a água do planeta, nós ficamos com isso que a gente chama de continentes, na verdade, são enormes montanhas, né, que existem. Isso que nós chamamos de ilhas, na verdade, são a pontinha de montanhas submarinas, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso oceano ele já foi pesquisado até 200 mil metros, né? Então, olha o que eu falei, 200 mil metros, né? Então, claro que assim, o pessoal não foi o ser humano que foi até 200 mil metros, né? Foi alguma sonda enviada, né? Mas até 200 metros já foram, né? E também já fomos até 8 mil metros. 8 mil metros já foram, tá? E aí já. Então, ou seja, é muita coisa, né? E 200 metros, convenhamos, 200 metros não é nada, né? 8 mil metros já é muita coisa. Está vendo essa imagem aí? Observa que existe uma rachadura, né? Que nós chamamos de, olha ali, lembra que eu mandei vocês guardarem o nome? Dorsal Mesoatlântica ou Cordilheira Mesoatlântica, né? Ou ainda tem um outro nome que o pessoal dá, Crista Oceânica do Atlântico, né? E isso fica ali mais ou menos, lembrando que vamos voltar aqui, mais ou menos por aqui nós temos a Flórida, né? Mais ou menos por aqui nós temos a nossa ilha, a famosa ilha das Bermudas. Então o nosso triângulo ele fica nessa região aqui, não esqueça, né? E olha só o que nós temos aí, nós temos uma vasta, digamos assim, rachadura, né? Essa rachadura pode provocar inúmeras anomalias no mar, né? Então aqui nesse nosso texto aqui, né, um dos nomes da nossa cordilheira mesoatlântica aí é DMA, né? É uma cordilheira submarina que se estende sobre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico. Os pontos mais elevados desta cordilheira emergem em vários locais, formando ilhas, ok? Aqui nós temos um outro videozinho. Deixa eu tocar. Esse vídeo aqui não tem som, né? Então não se preocupem. Busquei ele no nosso Google Earth para nós darmos uma olhada na cordilheira. Então ele vai começar a andar daqui a pouco. Se não trancar, né? A gente pensa aí que tudo a gente quer que não tranque. Ó, começou a andar, né? Então, vocês podem ver que ele sai lá do Polo Norte, lá em cima, e ela atravessa todo. Aqui nós podemos ver as montanhas com melhor. Olha só, são todos montanhas no fundo do mar, né? A nossa ilha lá das Bermudas, né? Observa que toda a ilha que tem no fundo do mar, olha essas outras que tem à direita aqui, todas elas são pontas de montanhas que o mar não encobriu.
né. Então, meus queridos, o fundo do mar, na verdade, ele é como se fosse terra, né. E isso que a gente chama de continentes também são a ponta de montanhas, né. Imagina, vamos chamar assim bruscamente, né, como se fossem pontas de montanhas, né. Então nós temos um abismo enorme, né, se nós tirarmos toda a água do oceano, nós temos um abismo enorme. Esse abismo, ele provoca algumas coisinhas. Vamos ver mais tarde o que são essas coisinhas que esse abismo provoca. Nós temos também os nossos aqui, começamos a falar dos nossos abismos, os buracos azuis. O que são esses buracos azuis? Naquela região ali do Triângulo das Bermudas e perto dali, ou dentro do próprio triângulo mesmo, ou ao redor dos limites do triângulo, ao redor da própria ilha das Bermudas, né? Ao redor da Flórida ali, das Bahamas, Porto Rico, toda aquela região ali, ela é cheia de buracos azuis. O que são esses buracos, né? Existiam vulcões naquela região ali, vulcões. Alguns deles estão extintos. Outros, acreditem, os vulcões não estão extintos ainda, lá embaixo. Alguns deles não estão extintos, né. Professor, nós temos vulcões embaixo d'água? Temos, ok? Vamos falar mais à frente sobre isso, né. Então esses buracos azuis aí eram vulcões extintos que estão tem mais fotos aqui dos buracos azuis? Não tem, mas tem um documentário no final do nosso vídeo aqui, na nossa videoaula, que, por favor, assistam o documentário. Eu vou deixar o link lá, né. Documentário mais perfeito, mais científico, né. Se vocês olharem no YouTube, vocês vão achar um monte de besteira, um monte de situações, aí, um monte de coisa, né, hã, a respeito do Triângulo das Bermudas. Mas também encontram um monte de vídeos científicos falando a respeito do porquê que acontece isso, né. Então aqui nós temos algumas coisas que acontecem por lá, algumas coisas que seriam causas, né. Então nós teríamos acontecimentos como variações de bússolas, vamos ver porquê, né. Uma das causas também seria pirataria, aquela região ali é uma região. Acreditem, até hoje existe piratas naquela região, né, e sempre existiu piratas naquela região do Caribe. Já viram falar em alguma coisa assim, piratas do Caribe? Bom, viram falar nisso? Já, né. Existe uma corrente, aquela região ali é um golfo. O que que é um golfo? É algo que entra do mar para a terra, assim, né, bem como aquilo ali. Nós temos ali na Flórida, nós temos o México ali, aquela região da América Central, né, ou seja, uma porção do mar que entra para dentro de uma terra, isso a gente chama de golfo, né. Então nós temos uma corrente muito forte ali, uma corrente marítima muito violenta ali, e inclusive em função desses vulcões extintos que temos abaixo do oceano, mas pensem abaixo, né. Uma outra situação totalmente aceitável seria erro humano dos navios, aviões aí desaparecerem, né, que sabe que quanto uma coisa interessante, todos os pilotos ou todos os capitães, né, que desapareceram lá, todos eles tinham muitas horas de voo. Muitas horas de navegação. E tá, mas então os caras eram bom, exatamente, é isso que eu quero dizer. Toda vez que tu fica muito bom em alguma coisa, tu começa a relaxar. Por quê? Porque tu é o cara, não vai acontecer nada contigo, ok? Então, erro humano é uma coisa muito grande. Furacões, tanto no mar quanto no ar, né, então aquela região ali é assim, sempre foi assim. Se você ir lá agora, você vai encontrar esse tipo de coisa, né. Ondas gigantes, que são aquelas que eu citei no início, né, gás metano que vem do fundo do mar,
né, e sai da água, né, que esse gás metano existe lá em grande quantidade, foi comprovado isso lá, né. Falácia, né, ou seja, mentiras, né, algumas coisas realmente desapareceram, outras não, outras foram sequestradas ali pela pirataria, pelo erro humano, e aí foi lá no Triângulo das Bermudas, enfim, né. Mas essa é a menos aplicada. Quanto aos aviões, o gás metano, que eu citei ali, desorienta o altímetro, e isso é comprovado, né, provocando a queda no mar. Como assim desorienta o altímetro? O piloto ele acha que está, muito alto e abaixa o avião. Abaixando o avião, ele acaba entrando dentro d'água e acaba se perdendo dentro do mar, né. Então isso é uma coisa que acontece, né. Problemas com bússolas, vamos ver agora alguns dos problemas principais aí, algumas das explicações, né. Então, vamos pegar as bússolas, né. Os problemas com bússolas são um dos mais citados em vários incidentes no triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir nesta área, tais anomalias não têm sido reveladas como existentes. Também deve ser lembrado que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo norte geográfico, nós já vimos que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? São exatamente os mesmos, olha, estão em uma linha passando de Wisconsin até o Golfo do México. Os navegadores sabem disso há séculos, né? Até porque os navegadores de séculos atrás eram os caras, né? Mas o público pode não estar informado e algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança, algum extraterrestre, alguma força extrafísica. Na verdade, não é, né. Na bússola, numa área tão extensa como o triângulo, apesar de ser um fenômeno natural, tá. Ok, as correntes do Golfo, que eu já falei um pouquinho aí, né. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica que se origina no Golfo do México, ou seja, bem antes da Flórida, né, e então passa através do Estreito da Flórida, indo ao Atlântico Norte, bem nessa situação ali do triângulo. Em essência, é um rio dentro do oceano. Isso é uma corrente marítima, como se fosse um rio dentro do oceano. O oceano tem ali as suas ondas ali que vão para determinado lugar, mas dentro dele existe um rio que vai para em direção contrária. Isso é uma corrente marítima, né, que pode que carrega objetos flutuantes, né, que pode carregar e carrega. Tem uma velocidade de superfície ao redor de 2,5 metros por segundo. Meu, metros por segundo, isso é muita coisa. Um pequeno avião fazendo um pouso na água, ou seja, um hidroavião, ou até um avião, como eu coloquei ali, com erro de altímetro, né, ou um barco tendo problema no motor, serão carregados para longe da reportada posição pela corrente, como aconteceu com um cruzeiro chamado Whitecraft, em 22 de dezembro de 67, quando foi reportado um problema no motor próximo ao marcador que boia a 1 milha, 1,6 quilômetros, né? Uma milha é igual a 1,6 quilômetros da costa ali, mas o navio não estava lá quando a guarda costeira chegou, ou seja, a corrente marítima levou esse navio. E os caras aí se perderam. A questão dos furacões. Os furacões são poderosas tempestades, perdão, aí, geradas em águas tropicais e têm, historicamente, sido responsáveis por milhares de vidas perdidas e bilhões de dólares em prejuízos, tanto no mar quanto no ar, né? E quanto nas cidades aí, né? Quanto na terra também, né? O naufrágio da frota espanhola Francisco de Bobadilla em 1502 foi o primeiro registro de um destrutivo furacão. Essas tempestades têm no passado causado vários incidentes relacionados ao triângulo, não só no passado como no presente fora do triângulo, né? Vocês sabem disso, né?
Ondas gigantes. Opa, aconteceu um erro de grafia ali, foi o pessoal da digitação, tá? Vou reclamar com eles, tá? Ondas gigantes, né? Em vários oceanos ao redor do mundo, as ondas gigantes têm causado o afundamento de navios e a queda de plataformas de petróleo. A verdade, elas começaram a ser vistas e analisadas, né, através das plataformas, né? Essas ondas são consideradas como sendo um mistério e até recentemente eram acreditadas como sendo um mito. Mas, como eu disse para vocês, no final desse vídeo aqui, dessa videoaula, tem um link para um documentário maravilhoso aí, onde os caras explicam as ondas gigantes, né? No entanto, as ondas gigantes não explicam a perda de aviões. Será? Né? Vide nosso documentário, né? No entanto, o fato de que existem 300 metros de onda presentes dentro do triângulo, os cientistas acreditam que pode ser uma razão por trás de tantos aviões afundados no mar dentro dele. Vamos ver o documentário lá, gente. Não percam o nosso documentário. Gás metano. O que seria isso? Bom, você sabe o que é o gás metano, não preciso explicar, né? Qualquer coisa corre lá na Prof de Química lá, então vocês sabem. Uma explicação de algumas das desaparições aponta a presença de várias zonas de hidratos de metano sobre as placas continentais, sobre as placas tectônicas, né? Em 1981, o United States Geological Survey, nossa, que inglês horrível, né? Informou a aparição desses hidratos na área de Blake Ridge, no sudeste dos Estados Unidos, né? As erupções frequentes de metano poderiam produzir regiões de água espumosa que não dão sustentação suficiente aos barcos, ou seja, os barcos afundam, né? Se formasse uma área desse tipo ao redor de um barco, esse afundaria muito rapidamente e sem aviso. Não dá nem tempo de avisar. Os experimentos no laboratório têm provado que as bolhas de metano podem realmente afundar um barco em modelo de escala, né, devido à diminuição da densidade da água, né? Isso está lá no documentário que eu estou falando para vocês, mais detalhadamente. Isso aqui é tudo um resumo, né, gente? Queda de aviões. O gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem. Como assim? Os aviões estão no ar, né? O ar menos denso, por causa do gás que está subindo, sai da água e vai subindo, né? Faria com que os aviões perdessem sustentação. Além disso, o altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Ó, se liga na situação. O altímetro do avião trabalha com a densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. O piloto que viajasse de noite ou entre as nuvens, situações que não é possível ver o solo, suporia que o avião está subindo e reagiria descendo, fazendo com que o avião colidisse com o mar. E aí já era, meu, morreu afogado. Né? Caiu caiu no mar violento daqueles lá, cheio de onda, enfim, já era. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar. Motores de avião queimam hidrocarbonetos, como a gasolina, né? Chega no posto de gasolina lá e pede um hidrocarboneto, misturados com o oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. Todos esses efeitos do gás metano têm sido demonstrados experimentalmente, ok? Isso é uma das coisas que poderia ter acontecido com o nosso famoso voo 19 lá e alguns outros ali que aconteceram. Ok, gente? E aqui está o nosso documentário, um dos mais completos e verídicos documentários já realizados a respeito do Triângulo das Bermudas, né? Cientistas de várias áreas, não é um cara só falando ali, porque eu fiz essas experiências, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, não, não. Pensa numa pesquisa xarope, né?
Então, cientistas de várias áreas reunidos para tentar solucionar um dos maiores mistérios da humanidade, ok? Eu coloquei o link ali, né? Não tenho como passar, bom, sim, vou passar esse link para vocês ali, posso passar pelo WhatsApp ali, né? Para vocês assistirem, qualquer coisa, se esquecerem, está aqui na videoaula, né? Só digitar ele lá. Muito show, gente. Não deixem de assistir esse documentário aqui, ok? Então, gente, eu fiz um resumão aí das situações, né? Descartando totalmente qualquer extraterrestre, qualquer situação aí extra científica, né? Porque existem muitas situações, inclusive nesse documentário ali, os caras explicam como é que eles projetariam o esvaziamento do oceano através de scanners, né? Então, muito show. Nesse documentário aí é projetado o esvaziamento, e aí foi nesse documentário, nessa pesquisa, que eles descobriram essas coisas que eu coloquei aí para vocês, tipo a cordilheira mesoatlântica, né? Aquelas rachaduras que temos ali, aquelas montanhas, temos ali os buracos azuis, né? Só que lá no documentário temos os caras mergulham dentro do buraco azul. E é fantástico, né? E aí você começa a entender assim, bom, um avião cai aqui, essa corrente que existe aqui, dentro desse buraco azul, né? Então, é claramente explicável, né, pela ciência. Então, não tem. E tem mais um detalhe importantíssimo: a quantidade de aviões e navios desaparecidos mundo afora é praticamente a mesma do que a do Triângulo das Bermudas. Se nós contarmos aí os séculos, né, e os anos, né, é praticamente a mesma, né. Mas por que que o Triângulo ficou tão famoso? Porque foi escrito um livro, né, um cidadão aí escreveu um livro a respeito do Triângulo das Bermudas, e esse livro ele encheu de suposições inclusive essa dos extraterrestres, né, e outras coisas, forças ocultas, tudo que eu falei antes ali, a Atlântida, né, enfim, cristais, e está nesse livro. Então, isso, e o livro quase tornou-se um best-seller, né? Porque o pessoal gosta de coisa estranha, de, gosta de coisa estranha. Ponto. É isso aí, essa é a explicação, né? Quando uma coisa faz sucesso, pode crer, ela é estranha, né? Então, mas não deixem de assistir esse documentário aqui, que ele é show de bola e vai complementar o teu conhecimento sobre o Triângulo das Bermudas. Da próxima vez que alguém falar sobre ele, tu já sabes. Não, isso aí, olha, isso aí são situações assim, 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 assado, né? A geografia, a ciência, né? E explica isso, ok? Então, estamos aí, eu por mim já dei como resolvido aí um dos maiores mistérios da humanidade, né? Ao assistir aquele documentário ali, mas eu não assisti só aquele ali, eu assisti vários, gente, vários, vários. Passei praticamente a semana inteira aí buscando material para vocês aí, escolhendo os melhores materiais e as melhores situações, né? Então, essa aí é a nossa videoaula de hoje. Fiquem com Deus, não vou mostrar minha cara, porque vocês já conhecem. Então tá, gente. Grande abraço e até semana que vem. Feito.